A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Gálatas, capítulo 2, do verso 11 até o verso 21. Nós vamos estar falando essa noite sobre a superioridade da graça. A superioridade da graça. É interessante quando nós pensamos graça e pensamos como é a nossa vida cristã. Não há outro meio de viver pela graça, ou viver pela graça, viver nessa graça é viver por meio de Cristo. Viver pela graça é viver por meio de Cristo. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos estar em tua casa para louvar ao seu nome, para glorificar a ti, prestar-lhe um culto de aroma agradável e também para aprender da tua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes para nós compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. E que eu também não vá além daquilo que a tua própria palavra nos ensina. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Após discorrer desde o capítulo 1 aqui, sobre a sua autoridade apostólica, mostrando por que ele poderia chamar a atenção daqueles crentes da Galácia, pelo desvio doutrinário que 2 anos depois de Paulo ter estabelecido aquela igreja, eles estavam enfrentando. Paulo, novamente, ele reafirma a sua autoridade apostólica numa situação bem peculiar que acontece na igreja de Antioquia. E é interessante que essa igreja de Antioquia é a mesma igreja onde separam-se Paulo e Barnabé para ir para os gentios. A igreja de Antioquia era considerada como se fosse
a igreja sede ou a igreja mãe das igrejas gentílicas, porque é através dela que os missionários, tanto Paulo como Barnabé, outros missionários, são enviados para os gentios. O problema é que Pedro chega até aquela igreja para conhecer aqueles irmãos, e enquanto ele estava ali sem nenhum judeu por perto, ele sentava com aqueles irmãos, comia, tinha refeição com aqueles irmãos, como se fossem iguais. Mas quando chega alguns cristãos da igreja de Jerusalém, que foram enviados por Tiago, Pedro começa a se afastar, a tal ponto que ele não senta mais com gentios, mas fica sentado somente com judeus. Essa atitude de Pedro leva Paulo a repreendê-lo publicamente. Isso confirma aqueles membros da Galácia que Paulo tinha autoridade para chamar a atenção do apóstolo Pedro. Pedro não era qualquer pessoa, não. Era um dos discípulos de Cristo. Era o emissário, vamos colocar assim, o emissário-chefe da igreja de Jerusalém para verificar os crentes ali de Antioquia, ver como aqueles crentes estavam se posicionando. Um dos líderes apostólicos também. Ele não era qualquer pessoa, mas a atitude dele leva a uma repreensão da parte de Paulo. Em hipótese alguma, nós podemos ter uma atitude que não conduz ou não condiz com a minha vida de cristão. Se eu sou um cristão, eu devo agir como cristão em todas as situações. Pedro, em certo sentido, estava meio que negando a graça para voltar para a lei, porque ele estava querendo com que os gentios se circuncidassem ou tivessem a circuncisão para praticar algumas coisas também do judaísmo. E Paulo é enfático, e isso não procede, ao ponto de ter que chamar a atenção de Pedro. Paulo não está negando que o evangelho de Pedro está errado. O evangelho de Pedro tinha algum problema. Paulo não está condenando isso. Paulo está condenando, sim, a atitude de Pedro. O que ele estava fazendo, não o evangelho que ele estava anunciando. Tanto Paulo como Pedro anunciavam um só evangelho. Salvação é graça. E essa graça eu só posso alcançar por meio de fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de eu ser salvo a não ser por Cristo. E essa salvação é graça de Deus sobre a minha vida. Essa era a mensagem que tanto Paulo como Pedro pregavam. Então Paulo não está negando esse evangelho. Paulo está negando, está repreendendo sim Pedro, por causa da atitude dele. Alguém escreveu o seguinte: a lei exclui, a graça inclui. Lei é Caim, graça é Abel. Lei é o dilúvio, graça é a arca. Lei é amar quem nos ama. Graça é amar quem nos odeia. Lei é beco, graça é avenida. Lei é doença, graça é saúde. Lei é passado, graça é futuro. Lei é solidão, graça é amizade. Efésios 2, 8 e 9 nós conhecemos bem. Porque o que diz ali o começo do verso? Porque pela, não diz lei. É pela graça que nós somos salvos. Não há outro meio de salvação ao ser humano a não ser graça. E essa graça só pode ser alcançada por meio de fé em Cristo Jesus. Por isso a graça é superior à lei. Porque a lei não me dava uma solução para a minha salvação, mas a graça me dá. E Paulo é enfático nesse fato. Como eu estou vivendo, então, diante dessa graça maravilhosa que Deus nos dá? Como nós estamos nos portando como cristãos? Estamos vivendo realmente por meio da graça? Ou mesmo diante da graça, ou debaixo da graça, nós ainda procuramos viver praticando algo que não tem mais sentido, são coisas passadas da lei? Por isso, nessa noite, nós gostaríamos de ver algumas maneiras onde a graça é superior à lei. Primeira maneira onde a graça é superior à lei é nas suas relações. Então, a graça é superior à lei nas relações. Verso 11 a 14 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia,
resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo precisa chamar a atenção de Pedro, porque Pedro se tornara repreensível diante da sua posição, diante da sua atitude com relação aos crentes da igreja de Antioquia. Quando não tinha nenhum judeu ali por perto, meu amigão, não, estamos aqui, estamos juntos. Chegou um judeu, ele se afastou. A tal ponto de Paulo notar em Pedro uma atitude de hipocrisia. Pedro teve uma atitude totalmente hipócrita. Como que ele estava dizendo, olha, eu posso conviver com você só enquanto não tiver nenhum outro judeu aqui. Chegou algum judeu, meu irmão, fica aí no teu cantinho, deixa eu aqui no meu. Muitas vezes nós fazemos isso também. Muitas vezes nós estamos no meio de incrédulos e parece que nós somos o quê? Quando chega um crente, a gente, né? Eu tenho que dar meu bom exemplo, né? Afinal, ele me conhece. Isso é hipocrisia. Como cristão, eu devo ser cristão não é só no meio de crentes, não. No meio de outros cristãos, eu tenho que ser cristão lá fora. Eu tenho que ser cristão onde as pessoas têm que olhar para a minha vida e ver que eu sou diferente. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu digo que sou. Pedro se torna a ter uma atitude tão difícil que Paulo não tem outra atitude, não tem o como não chegar. E é interessante, no verso 13 e no verso 14, diz que Paulo, primeiro o quê? Face a cara na cara. E de forma o quê? Pública. Chama a atenção de Pedro por causa da atitude que ele estava tendo. A graça torna patente, ela torna visível as nossas atitudes hipócritas. Não adianta nós querermos esconder a nossa atitude diante da graça, porque ela clareia tudo. A graça deixa patente, então, o nosso caráter. E é isso que Paulo está mostrando nesses versos. A graça vai mostrar quem nós somos, quem eu sou, como eu ajo. Estudando de manhã o livro de Filemon, né? Paulo pede a Filemon, olha, perdoa a Filemon, perdoa Onésimo, recebe ele de volta. Se você foi perdoado, você foi reconciliado, por que você não pode reconciliar também? Como estamos agindo nos nossos relacionamentos, então, com as pessoas? Eu sou aqui na igreja exatamente... Aliás, vou reformular. Eu sou lá fora exatamente o que eu sou aqui na igreja? As pessoas lá do mundo me reconhecem e me conhecem como um verdadeiro cristão, que não se mistura com eles, que apesar de conviver com pessoas incrédulas, tem atitudes de caráter de um cristão verdadeiro, que abomina aquilo que é errado, que diz não para o pecado. Eu tenho que me posicionar como um verdadeiro cristão, porque a graça não me custa nada, mas ela custou muito para Cristo. A salvação é fé, não é nada que eu faça, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas ela exige uma atitude da minha vida que condiz com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não posso só viver de qualquer maneira. Eu preciso, diante de todos, ter uma posição clara. Eu sou uma nova criatura. Por isso, os meus relacionamentos, quando a graça é real em minha vida,
ela não é conveniente à situação. Verso 11 e 12 vai dizer isso. Pedro, enquanto não tinha nenhum gentio, nenhum judeu ali por perto, ele estava tendo comunhão com os gentios. Chegou alguns judeus da parte de Tiago, ele sabia que eram cristãos, ele começa a se afastar, começa a ter uma conversinha ali, né, conversinha daqui, né, e vai lá. Que Paulo olha aquilo ali, ele incomoda ele de tal ponto que ele precisa chamar a atenção de Pedro. Como que é as nossas atitudes? Dependendo da situação, eu estou crente. Dependendo da situação, não. Crente ficou para lá, né? Agora eu estou não crente. Vamos por assim. É assim nossas atitudes? Eu caminho nessa vida de acordo com a situação que eu estou vivendo? É isso que Cristo faria? Como cristão, em todas as situações que eu estiver, eu tenho que caminhar como um cristão. Essa é a realidade, é isso que a palavra do Senhor nos exorta. Eu não posso ser um cristão e caminhar de outra forma. Eu não posso, de acordo com a situação, eu caminho. Estou sendo político, não é verdade? De acordo com o que ele deseja, ele, né, apoia ou não apoia. Como estamos caminhando? Os meus relacionamentos, eles são superiores por causa da graça, porque eles também não são reprovados pelo Evangelho. Verso 13 e 14. Quando diante daquilo que Paulo e Pedro pregavam sobre o Evangelho, é graça. É graça. Não é obras. Hora que Pedro tem uma atitude diante do Evangelho que ele próprio pregava. Esse próprio Evangelho que ele pregava é graça, não é obras, o reprova. Ao ponto de Paulo ter que chamar a atitude dele. Quando eu sou confrontado com a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz sobre quem eu sou? O que a palavra de Deus diz sobre as minhas atitudes? Eu estou sendo aprovado ou estou sendo reprovado pelo aquilo que a palavra de Deus me ensina? Quando eu leio a palavra de Deus, eu posso dizer, a coisa tá indo. Tem um negocinho aqui, né, outro ali, mas está caminhando. Ou quando eu leio a palavra do Senhor, eu falei, vixe, a coisa está feia, hein? Tem que joelhinho no chão, joelhar no milhinho, porque o negócio está complicado. Eu estou sendo aprovado ou estou sendo reprovado pela palavra de Cristo nas minhas relações, nas minhas atitudes? Quando somos confrontados com a palavra, ela tem que nos aprovar. Eu não posso ser um servo reprovado. Verso do antes, 2 Timóteo 2,15. Procura. De que forma? Aprovado. Aprovado. Como quem? Vamos lá. Como alguém que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não como alguém que se envergonha. Imagine como Pedro ficou diante dessa chamada de atenção do apóstolo Paulo por causa da sua atitude. Ele sendo um judeu, pregando também para gentios o evangelho que é graça, mas querendo que alguns gentios voltassem a viver as práticas da lei. Imagine como Pedro se sentiu. Meus queridos, eu tenho que olhar a palavra do Senhor. Eu tenho que compreender. Ela tem que trazer efeito no meu coração. E eu tenho que viver de acordo com o que ela me ordena. Eu não posso querer alterar a palavra do Senhor para aquilo que eu acho que é certo. O que ela diz é a verdade. E é a
única verdade. O que ela diz é o único meio pelo qual eu posso agradar e fazer a vontade do Senhor. Não há nenhum outro lugar onde que eu posso procurar ou entender fazer a vontade do Senhor do que na palavra dele. A graça, ela é superior à lei, primeiramente nas suas o quê? Relações. Nas suas relações. Porque ela me leva a ter uma atitude coerente com aquilo que eu digo que sou. Ela não leva a eu a ter uma atitude hipócrita. O problema é que tem muito cristão vivendo hipocritamente. Ele é um cristão dentro de templos, mas é um incrédulo lá na rua. Este é o problema. Segunda maneira pela qual a graça é superior à lei é na sua justificação. Verso 15 a 18 diz o seguinte: nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo o transgressor. Paulo, nesse verso, mostra mais uma superioridade da graça sobre a lei. Ele demonstra que a lei não tinha possibilidade alguma de justificar o homem. Somente pela graça é que o homem é justificado dos seus pecados. Eu já falei bastante sobre justificação. Justificação é o quê? Deus olhar para nós através de Cristo e nos considerar pessoas que nunca cometeu pecado. A lei não tem possibilidade de justificar o meu pecado. Na lei, a pessoa pecava, ela tinha que pegar um animal, levar até o sacerdote, colocar a mãozinha sobre aquele animalzinho recebe meu pecado. Pode matar aí. Ele pecou de novo. Eita caramba, vai lá, pega o animalzinho, leva para o sacerdote. Animalzinho, tu recebeu meu pecado aí. Mata ele aí, né? Eu tenho que ter, não posso ficar mal diante de Deus. Saiu daqui, pecou de novo. Vai lá, animalzinho, né? Imagina, o cara tinha que ter um gado bom, né? Dependendo do camarada. Não resolvia o problema dele. Cada vez que ele cometesse um pecado, ele tinha que levar um animal até diante do sacerdote e oferecer aquele animal como um sacrifício por causa do pecado dele. Aquele animal estava morrendo no lugar dele. O salário do pecado é a morte. Para que aquele homem não morresse, ele precisava sacrificar um animal. Não havia justificação. Não havia perdão. Não era algo que era de uma vez por todas. A graça é superior à lei porque Cristo pagou o preço. Cristo, ele cumpriu toda a lei. E pela lei também ele foi levado até aquela cruz para que ele pudesse me redimir os pecados. Por isso que o sacrifício dele foi completo de uma vez por todas. Quando eu creio em Cristo como meu único e suficiente Salvador, Deus, pela graça, ele diz: Newton, porque você creu em Cristo, seus pecados estão perdoados por causa de Cristo. Porque ele morreu naquela cruz, o sangue dele derramado no seu lugar, você se torna livre de todo o seu pecado. Você não tem mais culpa alguma no cartório. Você está livre da penalidade do pecado. A graça, ela é superior porque tem efeito completo na nossa vida. Não é algo passageiro que os judeus do Antigo Testamento precisavam oferecer dia após dia, uma vez por ano pela nação toda. Agora eu tenho meus pecados perdoados por completo, passado, presente e futuro.
Deus olha para mim como alguém que nunca, desde que nasceu e até quando morreu, vai cometer ou cometeu nenhum pecado. Nilton, mas eu peco. Realmente, eu também peco. Mas por causa do sacrifício de Cristo, quando eu confesso o meu pecado, eu me coloco de novo debaixo da graça. E Deus olha para mim novamente e diz: você nunca pecou. Você nunca pecou. Obras, elas nunca vão produzir justificação. É interessante que sem graça, sem a graça de Deus, todos nós só somos miseráveis pecadores que estamos já condenados ao inferno. Pela graça, nós ainda continuamos miseráveis pecadores, mas agora perdoados por Cristo Jesus, com todos os nossos pecados colocados sobre Ele, livres dessa penalidade, salvos, com garantia da vida eterna. Meus queridos, não tem como nós olharmos para essa graça maravilhosa e ficarmos passíveis e querermos viver ainda na prática de pecado. Como nós queremos praticar pecado depois daquilo que Cristo fez por mim na cruz? Como eu posso querer fazer alguma coisa para alcançar a salvação? Para achar que eu não mereço, eu preciso ainda fazer. Não precisa, meu querido. Você precisa crer, é fé, descansa em Cristo. Viva na graça. Não viva pela lei. Nós somos libertos da lei. E é isso que Paulo coloca. A graça, ela é superior na justificação. Primeiro, porque ela foi mediada por Cristo. Verso 15 e 16 vai dizer isso. É Cristo quem nos justifica. Se fosse por mim, se fosse por qualquer outra coisa, se fosse por sacrifício, não seria possível. Paulo demonstra que, por ele ser judeu, assim como Pedro era, eles tiveram um benefício muito grande. Porque o sacrifício mostrava para o judeu: você não é capaz do quê? De ter seus pecados perdoados. Se eu não sou capaz de ter meus pecados perdoados, alguém vai ter que ser capaz de me perdoar os pecados. Aquele sacrifício para os judeus apontava diretamente para Cristo. O gentio não tinha esse privilégio, mas Paulo fala: eu tenho esse privilégio. Agora, mesmo diante desse privilégio, para um judeu, para um gentio, não há outro meio de salvação a não ser graça. E essa graça só pode ser alcançada por meio da fé em Cristo. Pela graça, não há judeus nem gentios. Não há alguém que é mais especial do que o outro. Nós somos, diante da graça, todos iguais perante o Deus. Não há pessoa mais bonitinha, mais altinha, mais gordinha, mais magrinha. Não há sexo, não há cor, não há raça, não há nacionalidade. Diante da graça, todos nós somos iguais perante o Senhor. E para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo. É fé e nada mais. E é isso que Paulo enfatiza. A graça é superior na justificação, porque a justificação não é por algo que eu faça, é Cristo. É Cristo. E ela é mediada por Cristo. A justificação é superior à lei, justamente porque não é pelo que eu faço. Verso 17 e verso 18 vai dizer isso. Se para mim ser justificado dependesse de alguma coisa que eu faço, seria impossível. Não teria como eu ter os meus pecados justificados. Paulo, no verso 18, ele dá um comentário bem interessante a Pedro. Fala: olha, se nós somos salvos pela graça e ainda queremos, de alguma forma, viver conforme a lei, eu estou fazendo o quê? Reconstruindo
aquilo que Cristo já destruiu. Cristo lá na cruz acabou com a lei. Não é mais necessário lei. Não é mais necessário você fazer nada. Não ter nada que você possa fazer que você vai merecer a salvação. Porque salvação não é obra meritória. Cristo já fez ela. Salvação não é porque eu faço, mas é quem eu creio. É isso que Paulo enfatiza. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo. Porque se dependesse de você, você estaria lá no inferno. Porque salvação não depende de mim. O judeu, ele tinha que oferecer um sacrifício para cada... Quando nós lemos Levíticos e lemos Deuteronômio, há tanta estipulação de sacrifício ali, meu querido, que nós ficaríamos doidos. Tem sacrifício para tudo. Se você pecou, se você tem uma posse, olha, é um boizinho. Se você não tem, é uma ovelhinha. Se não tem nenhuma ovelhinha, é uma pombinha, né? Quem sabe não teria um monte de pomba na cidade aí, né? Se você nem tem isso, ainda havia um sacrifício que era com flor de farinha. Mas não tinha jeito. Agora imagine você fazendo isso todo dia. Não é verdade? Você não viveria, você ficaria lá na portinha do tabernáculo, né? Ih, lascou. Então aí, vai lá. Vem de novo o sacerdote virar para nós e falar assim: de novo, meu filho, não aguento mais você aqui. Imagina. O que seria de nós se não fosse a graça? O que seria de nós? Por isso nós não podemos viver de uma forma que Deus não se agrada. Porque a graça que Ele nos concedeu nos torna pessoas que não mereciam nada além do inferno em filhos dele. E não é por nada que eu faça. É porque Ele decidiu me amar. Não porque eu ou você merecíamos alguma coisa. Nós merecíamos o inferno. Não porque eu ou você temos algum valor, porque nós não temos valor algum. Porque Deus nos considera como menos do que nada no vácuo. Mas porque Ele resolveu, na eternidade, amar a mim e a você. Ele disse: eu vou salvá-los. E para eles serem salvos, o meu filho vai precisar morrer naquela cruz. Para que se eles creem no meu filho, eles têm os seus pecados perdoados. Porque se meu filho não morrer naquela cruz, eles não vão conseguir ter seus pecados perdoados, porque eles não têm capacidade em si mesmos de fazer qualquer coisa que eles mereçam a salvação, porque o meu padrão de santidade jamais será atingido se não for por meio de Cristo. Isso é graça. Isso é graça. Terceira maneira, porque a graça é superior à lei. Ela é superior na nossa santificação. Versos 19 a 21 vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo ele finaliza sua exposição sobre a superioridade da graça sobre a lei, mostrando que a graça é superior à lei também na santificação. Apesar da lei não produzir justificação para os judeus, como eu disse, eles apontavam a necessidade, a importância, eles produziram no judeu uma consciência que lhes preparava para Jesus. Da mesma forma, a lei levou Cristo até a cruz, para que Ele pudesse redimir os nossos pecados.
A graça ela é superior na nossa santificação, porque agora a minha vida não é vivida por mim mesmo. Ela é vivida por meio de Cristo. Por isso que Paulo, no final do verso 19, diz o quê? Estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo quem eu era. O meu velho homem está lá com Cristo naquela cruz. O que eu faria, o que eu precisasse fazer para alcançar a salvação do meu velho homem, não tem razão, ele está lá crucificado com Cristo. Agora, a minha vida não é para ser vivida por mim mesmo, mas ela é para ser vivida por meio de Cristo. Por isso que ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A graça me torna a habitação do Deus vivo. Meu querido, um miserável pecador, que já nasceu condenado ao inferno, por causa da graça, Deus olha para mim e fala assim, meu amigo, se eu não habitar em você, você não vai ser capaz de viver debaixo da graça. Você vai viver pecando. Eu vou fazer a habitação, você vai ser a minha habitação. Para que você agora possa viver a sua vida por mim. O judeu não tinha como ter o auxílio do Espírito Santo, do Deus vivo nele. Agora nós temos o auxílio do Deus vivo em nossas vidas, para nos ajudar nessa caminhada, para vivermos realmente por meio de Cristo. O problema é que nós queremos viver o quê? Da nossa forma. Nós dissemos para Cristo, eu sei que você, eu sou salvo, eu sei que você habita em mim, mas fica aí no teu cantinho, deixa eu viver aqui, né? É assim que nós fazemos muitas vezes. Eu não vivo por meio de Cristo, eu vivo por meio de quem eu quero, daquilo que eu quero fazer. Eu olho para Cristo e falo assim, muito obrigado porque você morreu naquela cruz, muito obrigado porque você pagou o preço, mas eu quero viver do meu jeito. Como você se sentiria se você chegasse para alguém, abençoasse a vida daquela pessoa de uma forma muito especial e você pedisse para ela, olha, ao invés de fazer isso que você está fazendo agora, faça dessa maneira. Ela virasse para você e falasse assim, olha, eu agradeço pelo que você fez, obrigado por essa ajuda, mas eu não quero seguir o teu conselho, vou ficar do meu jeito mesmo. Eu sei que isso aqui vai levar a mesma situação do que eu já estava, mas não tem problema, eu quero assim mesmo. Não é o que nós fazemos muitas vezes com Cristo? Quando queremos viver a nossa própria maneira e não por meio dele? Nós estamos dizendo para Cristo, Jesus, muito obrigado porque você morreu na cruz. Valeu, agora eu tenho meu pecado perdoado, mas olha, só isso aí já está bom. Deixa eu viver do meu jeito que eu acho que é melhor. Como Cristo se sente quando nós temos essa atitude? Como nós queremos ser cristãos se não deixamos a nossa velha vida crucificada com Cristo? Estou crucificado com Cristo. A graça é superior à lei na santificação, primeiro porque eu estou morto para a lei. Paulo diz isso no verso 19. Eu estou morto para a lei. Eu não preciso mais viver agora fazendo aquilo que a lei ordenava. Agora eu estou na graça. A lei não tinha possibilidade de me santificar. A graça tem. Porque a graça me dá o Espírito Santo para dizer, olha, cuidado, isso que você está fazendo não é correto. Muda o seu modo de vida. Paulo em Romanos 12:1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora eu não preciso ficar oferecendo sacrifício, agora eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo.
Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Me ajude a viver uma vida de santidade. O judeu ele não tinha essa possibilidade, mas nós temos. E isso ainda também é graça de Deus sobre a nossa vida. Porque a graça de Deus nos faz a habitação do Deus vivo e me dá a oportunidade, me dá uma possibilidade de agora viver em santificação, de mudar o meu caráter, de mudar a minha forma de viver pecaminoso, para viver uma vida de santidade. A justificação já me tornou alguém como Deus olhando para mim e disse, esse cara nunca pecou. Se Deus me considera como alguém que nunca pecou, por que eu quero pecar? Ah, Newton, eu sei, a carne é fraca, Satanás está aí, o mundo também é bom pra caramba, né? Não tem jeito. Não tem jeito, meu querido. Mas isso também não é desculpa para nós vivermos na prática do pecado. Nós vamos sim pecar porque ainda continuamos miseráveis pecadores. Mas isso não é desculpa para nós vivermos na prática do pecado. Eu tenho que ter uma nova vida. Estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A graça é superior também porque eu estou vivo em Cristo. Cristo me deu vida. Alguém que estava morto. Alguém que só tinha o destino final da vida dele, o inferno. E é esse o destino daquele que não creu em Cristo. Para aquele que creu agora, ele tem vida, ele pode almejar estar com Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Por que ainda nós teimamos em viver de uma forma que não agrada ao Senhor? Por que nós não experimentamos e não vivemos por meio dessa graça maravilhosa? Por que nós não queremos ainda abandonar o nosso velho homem? Quando Cristo está dizendo, eu fiz tudo. Viva por essa graça. Não abra mão dessa graça. Por que nós teimamos? Não podemos usar como desculpa. Ah, eu sou assim mesmo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há desculpa para dizer eu não consigo. Nós só não conseguimos se nós não somos novas criaturas. Aí realmente não tem possibilidade de nós conseguirmos. Quando eu procuro santificar a minha vida por mim mesmo, eu só vou dar murro em ponta de faca. Eu não vou conseguir. Mas quando eu vivo a minha vida por meio de Cristo, aí sim eu vou ter possibilidade de viver uma vida diária de santidade, santificando a minha vida diariamente. Diariamente. Não há outra forma de vivermos a nossa vida cristã pela graça, se ela não for vivida por meio de Cristo. E é isso que Paulo está querendo nos mostrar nesse trecho da sua palavra. A graça ela é superior à lei nas suas o quê? Relações, na justificação e na santificação. Como vamos viver? Cristo pagou o preço, morrendo naquela cruz do Calvário por mim e por você. O que ele pede de nós é: viva pela graça, na graça e sem abrir mão da graça por meio de mim. Porque somente dessa forma você terá a possibilidade de ter vitória pelo pecado. Somente dessa forma você terá a possibilidade de ser um imitador meu. Somente dessa forma você vai poder ser santo como eu sou santo. Somente dessa forma você vai poder ser um testemunho vivo, santo e agradável para os homens de Deus. Não há outra forma de vivermos para Cristo que não é por meio da graça. Por isso ela é superior. A graça é superior à lei porque ela, primeiramente, muda nossos relacionamentos.
ela nos justifica perfeitamente. E ela nos justifica também diariamente. A pergunta é: de que forma nós vamos querer viver? Da nossa própria forma, do nosso próprio meio, ou viver realmente pela graça, usufruindo da graça, usufruindo desse dom bendito que nos perdoou os pecados, nos fez filhos de Deus, cordeiros com Cristo nas regiões celestiais. Como vamos querer viver? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar nossos olhos. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que você está se relacionando com Deus nesse momento. Você está vivendo realmente pela graça? Ou ainda tem uma vida que procura desagradar ao Senhor? Você já experimentou realmente dessa graça que perdoa pecados? Ou você está caminhando ainda condenado ao inferno? Que caminho você está trilhando? Se você ainda não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, para ter seus pecados perdoados, para que você possa realmente experimentar uma mudança de vida, não perca tempo. Não perca tempo. Senhor Deus e Pai, nós te rogamos que possamos realmente viver por meio de Ti. Que possamos deixar o nosso velho homem realmente crucificado com Cristo naquela cruz, morto realmente para nós mesmos, para podermos viver de graça em graça por meio de Ti. Que Cristo não possa ter morrido em vão quando nós não queremos realmente viver para Ti. Porque se deliberadamente nós queremos viver no pecado, já tendo crido em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos crucificando Cristo novamente. E nós não queremos fazer isso. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos salva não porque nós merecemos, e nos salva não porque nós fazemos algo que possa nos dar a salvação. O Senhor nos salva pela graça. Algo que nós não merecíamos, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor nos deu. Que possamos realmente compreender esse fato e viver como cristãos em novidade de vida, demonstrando ao mundo que o sacrifício de Cristo valeu a pena para as nossas vidas e vale a pena também na vida daquele que ainda não creu em Ti. Ó Pai, que nós possamos realmente ser proclamadores desse Evangelho, do Evangelho da graça, do Evangelho que liberta o pecador da escravidão do pecado, que dá vida eterna em Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça, essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.